história é longa, né? O Toivo Uskalo era um finlandês, ele tinha uma fazenda que era uma fazenda modelo. Ele ensinava técnicas de agricultura na Finlândia. Ele era agrônomo e paisagista. Ele ficou doente e adotou vegetarianismo para tentar se curar e conseguiu se curar. Então ele achou que as pessoas deveriam ser vegetarianas, que era um estilo de vida que deveria ser adotado. Mas a Finlândia tinha um inverno de 9 meses. É difícil ser vegetariano quando está sempre nevado, que ele queria cultivar todos os alimentos. Então começou a procurar um lugar tropical, ele estudou a África, estudou Oceania e acabou escolhendo o Brasil. O Uskalo veio para cá com os dois companheiros, depois o meu avô se juntou a eles, mas ficou na Finlândia um amigo deles, que era o pastor Pennanen. E o pastor Pennanen publicava artigos num jornal, o Jornal do Trabalhador, e fazia palestras também falando de vegetarianismo e cristianismo e tudo mais. E foi o pastor na Finlândia que organizou os grupos para virem para cá. Ele organizava campanhas arrecadando fundos para Penedo, para conseguirem comprar a propriedade. E depois que compraram a fazenda, ele visitou Penedo e voltou para a Finlândia e começou a juntar os grupos. Chegaram no Rio de Janeiro e aí começaram a procurar. Primeiro ele queria um lugar que ele pudesse trabalhar como agricultor para ver como que as coisas funcionam no Brasil. Ele ficou na Fazenda Três Poços, em Volta Redonda, durante um ano trabalhando para entender o que pode plantar no Brasil, como cresce, que adubo que se usa e tudo. Depois de um ano ele decidiu que estava na hora de trazer os outros finlandeses, os amigos que ele já tinha na Finlândia, que queriam vir também, e comprar uma propriedade para ser dos finlandeses. Começou a olhar nos arredores de Barra Mansa, Volta Redonda, e encontrou Penedo. Fizeram as negociações, eles assinaram a promessa de compra e venda em dezembro de 1928 e assinaram a escritura definitiva em janeiro de 1929. Por isso que nós falamos que a colônia começou em 1929. Bom, o projeto coletivo era que inicialmente todo mundo trabalharia pelo bem comum, todo mundo trabalharia para a comunidade. Então ele dividia os grupos em um grupo para trabalhar a terra, plantar, um grupo para fazer estradas, abrir caminhos, um grupo para cortar madeira, construir casas. As mulheres cuidavam de horta, faziam a comida, lavavam a roupa, costuravam. Cada um tinha, mas com o tempo, conforme o projeto dele, cada um receberia um lote de terra, cada família, e seria dele. Ele passaria a ter a propriedade desse lote e viveria ali seguindo os preceitos do Uskalo, mais por sua conta, cada um por sua conta. Eles primeiro plantaram tomates, mas não tinha consumo suficiente de tomate, tentaram morango, mas também não tinha consumo suficiente, e eles conseguiram sucesso com muda de laranjeira. O Brasil estava começando a exportar laranja para a Europa, estavam formando grandes laranjais no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E então começaram a comprar. A estação de trem de Marechal Jardim ficava cheia de caixa de muda de laranja todo dia, embarcava no trem, levava para as plantações. E, infelizmente, isso tudo acabou com a Segunda Guerra Mundial, né? O Uskalo ainda não havia pago toda a fazenda, que ele comprou a prestação, ele não tinha dinheiro para pagar as prestações que venceriam, não conseguiram dinheiro na Finlândia, que a Finlândia também estava entrando em guerra. Então o Uskalo foi obrigado a vender metade da fazenda. A Plamed era do grupo suíço Ciba-Geigy. Eles queriam plantar plantas medicinais, Plamed é plantas medicinais, né? Porque a Europa estava em guerra e precisava de remédios. E o Brasil é um grande produtor. E vieram para cá os suíços, franceses, vários refugiados da guerra, eram judeus refugiados. Mas contrataram muitos finlandeses para trabalhar na plantação, no escritório. A minha avó era secretária, a minha mãe também começou a trabalhar, o primeiro emprego dela foi na Plamed. O clube foi construído em regime de mutirão, né? O Toivo Sipilä doou o terreno, aquela sede antiga, e eles, os próprios finlandeses, foram lá e construíram, né? Cada um dando seu tempo, um comprou um pouco de tijolo, o outro levou um cimento e foram construindo. Ele foi ampliado, chegou a ser ampliado 3 vezes, depois não cabia mais no terreno, né? Que o terreno era pequeno, aí tiveram que fazer a sede atual. Quando a fazenda foi vendida para a Plamed, o Uskalo aproveitou e dividiu o resto da fazenda, deu o lote para cada um,
E aí cada um tinha que se virar, não tinha mais o comando dele, porque tudo que ele estava fazendo não tinha dado resultado. Então, as pessoas não eram obrigadas a serem mais vegetarianas, porque não estavam mais convivendo com ele. Então, criaram uma cooperativa para criar galinhas. E aí pensaram, mas se nós já temos uma cooperativa, por que não fazemos também uma associação cultural também, uma coisa que nós podemos nos reunir, não falar só de galinhas, vamos falar de tudo, de todos os problemas e nos divertir, fazer uns bailes. O primeiro baile do Clube Finlândia foi realizado em 1942 no galinheiro. O galinheiro estava pronto, ainda não tinha galinha, queriam um galpão, então vai ser aqui mesmo. Foi um baile de carnaval de 1942. Eu diria que os finlandeses deixaram uma coisa que o Brasil inteiro conhece agora e não conhecia em 1929. Sauna. Exatamente. A primeira sauna eles construíram em 29, foi meu avô que construiu atrás da Casa da Fazenda, foi a primeira sauna construída no Brasil. E depois alguns finlandeses, a família Aaltonen e a família Jordan, do Mauno Jordan, construíram saunas pelo Brasil afora. Eles viajavam construindo saunas pelo Brasil todo, em Manaus, em Belo Horizonte, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, para todo lado. Se o Brasil hoje em dia tem sauna em toda parte, começou aqui. O turismo começou durante a guerra com os refugiados, os alemães, os judeus que vieram para o Brasil, encontraram Penedo. Os finlandeses falavam alemão, porque o alemão era a língua que se estudava na escola na Finlândia naquela época, não era inglês, era alemão, então todos falavam bem alemão, então eles se entendiam muito bem. Então os finlandeses começaram a criar pequenas pensões, hospedavam as pessoas, os alemães, franceses que estavam refugiados, e isso foi aumentando, né? As pessoas gostavam de Penedo, afinal de contas é um lugar bonito, né? E o museu, como você sabe, foi minha mãe, Eva Rydén, que fundou. Ele começou em casa aqui e depois ela doou para o Clube Finlândia. Depois eu trabalhamos muitos anos lá. E lá tem uma coleção bastante representativa do dia a dia da Finlândia. Eu diria que até a década de 70, 1970 mais ou menos, está representado lá. E os finlandeses que visitam dizem que é um museu bastante interessante, que tem coisas que já estão no nosso museu que ainda não estão no museu na Finlândia. Eva Rydén veio com os pais, com meus avós. Ela tinha 6 anos de idade. Ela cresceu entre Penedo e Finlândia, que minha avó, a Laura Suni, era professora na Finlândia. Ela chegou a dar aula para as crianças aqui em Penedo, mas ela achava que os filhos dela tinham que estudar na Finlândia. Então, de vez em quando, ela pegava os filhos e ia para a Finlândia. Como ela era professora, ela conseguia emprego na Finlândia, conseguia trabalhar e ficar lá sozinha. Então, ela sobrevivia assim. Minha mãe acabou se formando, terminando o colégio na Finlândia. Depois começou a guerra, elas voltaram para o Brasil, ficaram no Brasil, e aí quando acabou a guerra, que poderiam voltar para a Finlândia, minha mãe disse, eu não quero mais voltar, agora eu sou brasileira. Eu escolhi o Brasil. Ela costumava dizer, eu sou mais brasileira que vocês porque eu escolhi ficar aqui. Sanovat jos jossain